Olá, nesse vídeo nós vamos mergulhar em um tema que é a gasolina das campanhas eleitorais, a raiva. Você vai aprender a ativar e direcionar essa emoção de maneira responsável e eficaz durante a sua campanha, para te ajudar a subir nas pesquisas e vencer a eleição. Entender a raiva é altamente necessário porque ela tem um papel muito relevante na política, especialmente nas eleições municipais. Vamos desvendar como a raiva aumenta a rejeição dos candidatos. E mais, vamos entender por que a raiva funciona como uma alavanca poderosa para ampliar os votos tanto da oposição quanto da situação. Se você quer saber como fazer da raiva uma ferramenta ao seu favor e não um obstáculo na sua caminhada até a prefeitura ou a Câmara dos Vereadores, acompanhe esse vídeo até o final. Fique aqui comigo que você vai descobrir como se conquista votos ativando essa emoção. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos 6 vídeos dessa série que eu gravei sobre as 6 emoções que decidem as eleições: raiva, alegria, tristeza, surpresa, nojo e medo. Pois bem, a emoção raiva tem um papel muito relevante na política, especialmente durante a campanha para as eleições municipais. Porque todos os serviços públicos que o eleitor vê que não estão funcionando bem na cidade ou no bairro onde ele mora, ele culpa o prefeito ou até mesmo um determinado vereador. E essa emoção normalmente aumenta a rejeição de quem está no cargo e amplia a votação da oposição. É por isso que em toda campanha eleitoral é muito comum o candidato da oposição falar das coisas que justamente ativam a raiva, como buraco na rua, escola caindo aos pedaços, hospitais sem recursos básicos, tudo que gera reclamação, tudo que gera indignação. Em lugares onde é visível as falhas na gestão, o cenário é muito favorável para os candidatos da oposição ativar a raiva nos eleitores. Porque sendo um candidato ou candidata que não faz parte da gestão atual, você tem a liberdade de dizer que também está irritado com o que está vendo. Você compartilha as críticas com a população e ao mesmo tempo se posiciona como um futuro prefeito ou um futuro vereador que quando chega lá vai resolver o que tem que ser resolvido. Você é alguém que vai fazer o que não foi feito. Você se coloca como uma solução. Existe um detalhe muito importante que todos os candidatos têm que saber. Inserir a raiva na campanha não é só dizer que tudo está ruim, é apontar o erro, mas ao mesmo tempo você deve deixar claro qual é o caminho para fazer as coisas melhorarem. A raiva é válida quando é usada para algo positivo, motivando o eleitor a votar em você como uma forma de mudar as coisas. Durante a campanha, você diz o que está errado, mas junto a isso ofereça soluções. Faça da raiva apenas uma ferramenta para gerar esperança. É necessário entender que a raiva é uma espada de 2 gumes. Se não for bem utilizada, acaba causando mais divisão e negatividade do que resultados positivos. Ela é bem utilizada quando vem acompanhada de boas expectativas. Ao ativar essa emoção, na sequência, se coloque como o candidato ou a candidata que vai fazer o que todos esperam para um futuro melhor. Quando que a raiva é mais eficiente na campanha política, no caso dos candidatos de oposição? Ela é mais poderosa quando é resultado de percepções negativas na gestão atual. Essa percepção se consolida e se expande quando a crítica ao atual governo é reforçada com dados concretos que confirmam, por exemplo, casos de injustiça. Funciona muito bem para reforçar candidaturas que defendem renovação e mudança. A raiva é um motivador e tanto para engajar os eleitores, porque ela incentiva as pessoas a agirem. Lembre-se sempre que essa emoção só vai funcionar na sua campanha se for acompanhada de soluções positivas. Vou te dar um exemplo. Se você identifica que a fila enorme para pegar um remédio no posto de saúde causa raiva, ok, fale disso, mas ao mesmo tempo aponte as soluções claras e viáveis que você tem
para tirar as pessoas da fila, senão não adianta nada. Dê garantias. Pode citar uma cidade do mesmo porte onde já não existe fila porque o governo municipal adotou exatamente a solução que você promete implantar sendo eleito ou sendo eleita. Nunca use a raiva para estimular a violência ou a hostilidade. O eleitor tem que sentir que a raiva leva à mudança, que gera coisas boas e não apenas mais conflito. A negatividade em excesso afasta os eleitores moderados, que formam a maioria do eleitorado. Em resumo, é essencial que essa emoção seja cuidadosamente calibrada para assegurar mudança positiva ao invés de divisão e brigas. Agora vou dar algumas dicas para você que é de oposição usar a emoção na prática. Vamos começar com o seguinte exemplo. Se o governo da sua cidade está falhando em recapear ou tapar os buracos nas ruas, vá até esses locais e documente tudo com fotos e vídeos, grave depoimento das pessoas com a situação, que estão insatisfeitas com a situação, e compartilhe tudo nas redes sociais. Abra a sua postagem para perguntas e respostas, peça a opinião de quem está navegando na internet. Isso funciona como um fogo no palheiro, pode esparramar a discussão pelas redes sociais, abrindo um diálogo com a cidade toda. Os eleitores terão a chance de manifestar insatisfação e você terá a oportunidade de ser solidário, fazer suas críticas e indicar o que você deseja fazer para a solução. O voto é seu quando você passa confiança de que a situação vai mudar com a sua vitória, vai mudar para melhor. Outra coisa que reforça a emoção raiva em uma eleição é divulgar vídeos com depoimentos de eleitores que se sentem enganados porque determinado político prometeu e não cumpriu. Dificilmente um político consegue se levantar quando o eleitor perde a confiança nele. Você pode perguntar, Kleber, e o candidato da situação pode usar a emoção raiva na campanha? Claro que sim, é só um pouco mais desafiador e delicado. O candidato da situação ou a candidata da situação pode ativar a raiva quando recebe críticas injustas do adversário. Ao informar a base sobre os ataques mentirosos que o adversário está fazendo para confundir o eleitorado e prejudicar a candidatura, o candidato da situação pode mobilizar os apoiadores. Isso funciona muito bem para desmascarar e desqualificar o opositor autor das acusações. Nos casos em que você da situação é vítima de fake news, seus apoiadores vão ficar com muita raiva ao saber qual é o opositor que está espalhando as mentiras sobre você. Se acontecer de você ser atacado injustamente, conscientize o mais rápido possível tanto os seus apoiadores quanto os seus eleitores. Certamente eles vão te ajudar a combater os ataques mentirosos. Outra coisa que naturalmente ativa a raiva é quando a eventual vitória da oposição significa ameaça de perda para benefícios conquistados. Vou dar um exemplo. Políticas públicas bem-sucedidas que correm o risco de serem extintas se a oposição ganhar. É um campo fértil para a raiva se manifestar a favor dos candidatos da situação. O candidato ou candidata da situação pode não só alertar os eleitores sobre esse risco, como também deve se posicionar como um guardião dessas conquistas. Você deve sempre deixar claro que, se for eleito ou eleita, vai manter todas as políticas públicas que os eleitores consideram importantes. Essa emoção também pode ajudar o candidato da situação a se defender em relação a situações externas que prejudicam a população, mas não são por culpa da gestão atual. Nisso se inclui, por exemplo, um programa social que é suspenso pelo governo estadual ou pelo governo federal e que gera descontentamento por parte dos moradores da sua cidade. Para que você, candidato ou candidata da situação, não perca votos por causa disso, explique em detalhes o que está acontecendo e assim você vai desviar a raiva para o lugar certo, ou seja, nesse caso para o governo federal ou para o governo estadual. Você deve deixar claro que não concorda com a suspensão do benefício e vai continuar lutando para que tudo volte à normalidade o mais rápido possível. Ou, se for possível, você pode até dizer
que se o governo federal ou estadual não retomar o benefício, a própria prefeitura vai assumir o programa social e trazer para a cidade novamente com a sua eleição. Como se vê, da mesma forma que o candidato de oposição pode usar essa emoção, o candidato da situação também pode. O importante é saber utilizar para conectar emocionalmente com o eleitor. Atualmente, a pauta de valores também está muito forte nas campanhas. Muitas coisas arraigadas estão sendo ameaçadas por mudanças culturais e pela globalização. No caso dos candidatos conservadores ou das candidatas conservadoras, por exemplo, pode-se usar essa emoção para unir o eleitor em defesa dos valores que não devem ser mudados. É necessário não perder de vista que a raiva é uma ferramenta poderosa para ativar em situações que desagradam o eleitor, mas essa emoção deve ser rapidamente seguida por mensagem de esperança e planos de ação viáveis e claros. A solução tem que andar lado a lado com a crítica. Outra coisa importante e fundamental é que a ativação da raiva na campanha seja cuidadosamente equilibrada para evitar a percepção de agressividade. O foco deve estar não simplesmente em atacar o adversário. O maior objetivo é gerar e reforçar a indignação para combater algo ruim e, ao mesmo tempo, somar forças para conquistar as soluções desejadas. E que seja você o portador ou a portadora das soluções que os eleitores esperam. Em resumo, todas as informações e afirmações que potencialmente geram raiva devem ser rigorosamente verificadas e baseadas em evidências, em fatos concretos. Agora preste atenção nesse alerta. Não pode impulsionar a raiva com mentiras. Não use essa emoção para estimular a violência ou ódio, ou mesmo criar divisões e hostilidades. A raiva pode e deve ser direcionada para mudanças positivas que a população, que os eleitores estão esperando. Por mais esquisito que possa parecer, a realidade é que a raiva ajuda a manter a democracia viva, porque ela motiva o eleitor a participar ativamente das eleições. E as eleições são o oxigênio dos governos democráticos e livres. Eu repito, o foco deve ser não simplesmente atacar o adversário. O maior objetivo é se unir à indignação para combater algo ruim e, ao mesmo tempo, somar forças para soluções. E que seja realmente você o portador ou o portador das soluções que os eleitores estão aguardando ansiosamente. Espero ter te ajudado com esses ensinamentos, que eles possam te auxiliar para que você se mantenha na postura e no posicionamento correto para alcançar os votos que você precisa para ser eleito ou eleita. Agora, uma dica importantíssima para você. Essa série sobre as 6 emoções que influenciam o voto tem 6 vídeos. É um vídeo para cada emoção: raiva, alegria, tristeza, surpresa, medo e nojo. Você pode assistir todas essas aulas gratuitamente aqui no meu canal do YouTube. Eu te garanto que ao entender as emoções, saber como funciona, como devem ser ativadas, a sua jornada política vai mudar de nível tranquilamente. E se você curtiu esse conteúdo, dê aquele like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as novidades que vêm por aí. Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço e sucesso na sua campanha. Até mais!